A nossa pauta já é do conhecimento das senhoras e dos senhores senadores. Nós temos a realização de uma audiência pública para apresentar o resultado de pesquisa feita pelo Data Senado em parceria com a Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, sobre as opiniões dos brasileiros acerca de políticas energéticas adotadas no Brasil. Para debater o tema, foi convidado o senhor Tiago Cortez Costa, assessor da Secretaria de Transparência do Senado Federal, a quem aproveito e convido para que tome assento à mesa. Informo que, além da presença, que muito nos honra, do senhor Tiago Cortez Costa, nós temos 3 requerimentos que passarei a ler. Então, os 3 que eu passo a ler, com a licença aqui dos senadores Elmano e Lazier, a quem agradeço a presença. Um é o nosso representante do Piauí, como diria o ex-senador Monsanto, e outro é o senador Lazier, a quem agradeço também. Requeiro nos termos regimentais a realização de audiência pública para ouvir o ministro Ricardo Bezoini. O ministro vai apresentar o programa Banda Larga, a autoria do senador Ricardo Ferraço, mas há também um aditivo do senador Valdemir Moca para incluir explicações sobre os serviços de telefonia móvel celular. O outro requerimento é do ministro Nelson Barbosa para participar de audiência pública a fim de tratar de assuntos ligados àquela pasta, notadamente o ajuste fiscal. E o terceiro é criando uma comissão temporária externa, composta por 3 membros, para visitar as obras de duplicação da BR-163 e tratar da paralisação do trecho sob responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura, DENIT. Autoria, senador Hélio Fagundes. Como não há quórum ainda para a votação dos requerimentos, e já estando presente o senhor Tiago Cortez, eu peço ao nosso convidado para que possa apresentar a sua exposição sobre essa pesquisa. Então, primeiramente, agradeço o convite feito pela comissão, pelo presidente Garibaldi, dando a oportunidade da gente discutir um pouco desses resultados da pesquisa que a gente fez nessa parceria com a Universidade de Colômbia. Inicialmente, eu vou organizar minha apresentação falando de um panorama geral da pesquisa e, na sequência, a gente poderá verificar os gráficos mais detalhadamente. Saúdo os senhores senadores presentes e os demais colegas da casa e jornalistas que aqui se encontram, e também as pessoas que eventualmente nos assistem em casa. Um dos principais fatores que apareceram nessa pesquisa
foi a extrema preocupação da população brasileira com as questões climáticas e com o avanço da poluição. É um fato que para algumas pessoas poderia parecer meio óbvio em virtude das secas que a gente tem passado, mas em alguns países a população tende a negar esses fatos. Nos Estados Unidos, por exemplo, os grupos mais conservadores, eles negam as mudanças climáticas, negam essas questões climáticas para evitar ter que conversar sobre mudar o padrão de desenvolvimento. E no Brasil não. No Brasil a população está consciente dessas mudanças climáticas e, portanto, pede e estaria receptiva para essas mudanças no modelo de desenvolvimento do país, sobretudo nesse campo da energia. Então, 88% dos participantes se declararam muito preocupados com a poluição do ar e mais 9% afirmaram estar um pouco preocupados, ou seja, pelo menos temos aí 97% da população preocupada com questões climáticas. Então, isso é quase a totalidade da população. E 96% estão preocupados com a poluição do ar. Então, ou a nossa população está consciente ou até alarmada com os fatos que têm sido noticiados, ou então ela já está sentindo na própria pele as mudanças que têm acontecido. E qual é a decorrência desse fato? A decorrência é que o Brasil precisa providenciar um modelo de modelos ou mais opções de fornecimento de energia que sejam menos destrutivas ao meio ambiente. E aí a gente vê que nessa sintonia, nessa mesma linha de raciocínio, o brasileiro apoia também maciçamente as fontes de energia limpa. 85% concordam total ou parcialmente que o Estado brasileiro invista mais em energia eólica e energia solar. 68% concordam total ou parcialmente que empresas, as concessionárias de energia, devam usar parte de seu lucro para financiar projetos de avanço, tecnológico nesses tipos de energia limpa, eólica e solar. E 77% concordam que o governo utilize parte dos impostos para financiar projetos de energia limpa, projetos de energia eólica e solar. Os investimentos em usinas hidrelétricas têm apoio menor, têm apoio de 56% da população. Então, pela opinião da população brasileira, o Brasil deve avançar em energia eólica e energia solar. O problema com as usinas hidrelétricas é que elas avançam sobre uma parte muito considerável de florestas e, inclusive, cavernas subterrâneas, e isso gera impacto ambiental também, inclusive causando danos aos animais que vivem na... Permita uma interrupção. Para registrar a presença da senadora Sandra Braga e, ao mesmo tempo, perguntar, porque eu acho que devo lhe interromper para perguntar isso, quantas pessoas foram ouvidas nessa? Sim. Então, a gente ouviu 1.166 pessoas do Brasil inteiro. A margem de erro da pesquisa é 3% e o nível de confiança é de 95%. A amostra é uma amostra telefônica com base na lista oficial fornecida pela Anatel. Então, todos os números de telefone habilitados têm uma probabilidade de serem selecionados. E a gente faz uma amostra probabilística, não é uma amostragem por cotas. A amostra probabilística ela tem toda a teoria estatística por trás para dar segurança nos resultados. A amostra por cotas ela pode produzir vieses que não são controláveis pelo pesquisador. Então, a gente tem um estatístico no Data Senado que cuida
de todas essas questões. Obrigado, senador, pela interjeição. Então, as usinas hidrelétricas elas contam com o apoio da maioria da população, mas em comparação com as outras fontes de energia, ela tem menos apoio. E a população rejeita mais investimentos em usinas nucleares. 65% discorda que o Brasil invista mais em usinas nucleares. Inclusive, durante a pesquisa, a gente informou antes de fazer essas questões para a população, a gente informa que essas fontes de energia, elas podem ser mais caras, né? A geração da energia nessas fontes limpas pode ter custos maiores, e mesmo assim a população apoia. Então a população está disposta a pagar um preço um pouco maior pela energia produzida, sabendo que esse custo está associado à produção de energia limpa, né, com um impacto ambiental menor. E está disponível também, a população se mostra disponível também a pagar mais por aparelhos que tenham mais eficiência energética, como eletrodomésticos que consomem menos e controladores de energia específicos que as empresas de energia podem implementar, que diminuem o desperdício de energia e diminuem a possibilidade de gatos, né? A possibilidade de desvios na rede elétrica. Então, nessa linha, 86% das pessoas concordam que o Brasil deve investir na fabricação de eletrodomésticos que consomem menos energia e emitem menos poluição, mesmo que esses eletrodomésticos sejam mais caros. E 55% concordam total ou parcialmente que empresas de energia investam na instalação dos chamados medidores inteligentes, mesmo que a conta de luz fique mais cara. Bom dia, senador. 76% concordam que o governo endureça a fiscalização contra os chamados gatos, ou seja, as ligações clandestinas de energia. Então, resumindo o cenário que se coloca até aqui, o brasileiro tende a estar disposto a pagar mais pela energia que consome, quando esse custo maior está ligado à geração de energia limpa e à eficiência energética de aparelhos e da rede elétrica. Isso é, ele está disposto a pagar mais pelo melhor uso da energia produzida, com menos desperdício. Só que, por outro lado, o brasileiro não aceita o aumento da conta de luz como política para controlar o consumo. Então, a gente tem que 79% dos participantes da pesquisa alegam discordar que o governo aumente o preço da conta de luz simplesmente com o objetivo de fazer o brasileiro consumir menos energia. E 55% discordam que essa medida seja aplicada às indústrias. E também rejeitam o aumento dos impostos sobre carvão, petróleo e gás natural. São fontes de energia poluentes, mas, pelo que se coloca, a população tem consciência de que essas fontes de energia são muito usadas. E não dá para querer aumentar nesse momento em que ainda não tem tanta opção alternativa de energia, para reduzir, ou seja, aumentar o imposto, aumentando o custo desse tipo de energia, para reduzir o consumo, né? Porque a população ainda está muito dependente dessas fontes. Então, 66% discordam que se aumente impostos sobre essas fontes de energia, né, o carvão, o petróleo e o gás natural, para reduzir o dano que elas causam ao meio ambiente. E qual o papel do Estado nesse processo? O papel do Estado e do mercado. Né, a população se mostrou bastante dividida com relação a isso. 47% acham que o governo deve fixar os preços da energia e 37% acham que os preços devem ser fixados pelo mercado. 43% acham que as concessionárias de energia devem ser estatais,
enquanto 38% discordam total ou parcialmente. Por favor, repita isso aí, por favor. 47% acham que o governo deve fixar os preços da energia e 37% acham que os preços devem ser regulados pelo mercado. 43% acham que as concessionárias de energia devem ser estatais, enquanto 38% discordam disso, que elas podem ser do setor privado, né? Por fim, a última questão da pesquisa foi a dependência brasileira da energia importada, que é uma questão que preocupa 72% dos brasileiros. Eu vou passar rapidamente os gráficos para a gente ver essas questões como apareceram, né? Então, daí o nível de preocupação com as mudanças no clima, né? 86% da população contra 10% que se mostraram... 2% que se mostraram um pouco despreocupado ou muito despreocupado, né? A escala ficou um pouco estranha, mas foi um acordo com a Universidade de Colômbia. Ela precisava que fosse nesses termos. Aqui o nível de preocupação da população com a importação de energia. 72% da população muito preocupada e 13% com algum nível de preocupação, né? A preocupação com a poluição do ar está em 88%, muito preocupado, né? Sobre o Brasil investir mais em fontes de energia como o sol e o vento, a gente usa o termo sol e o vento para simplificar o entendimento da população, né? Eólica talvez não seja um termo tão conhecido pela população e em pesquisa a gente tende a usar os termos mais simples para facilitar o entendimento. Sobre o governo brasileiro investir parte dos impostos para financiar os projetos de energia solar, temos aí 77% concordando total ou parcialmente. Sobre o governo obrigar empresas de energia também a investir em energia solar, 68% concorda total ou parcialmente. Sobre o Brasil investir mais em usinas hidrelétricas, dá 56%, né? Como eu falei, de apoio às usinas, e aí já dá para ver também que ela de fato menor o apoio do que as outras fontes de energia. Aqui a distribuição do apoio às usinas nucleares, e a gente vê que o nível de concordância e investimento nessas usinas é maior entre a população mais jovem, que talvez não tenha passado aí, não tenha tido tanto contato com os grandes acidentes nucleares, né? Tivemos agora o de Fukushima, mas Chernobyl e até o Césio em Goiânia, que apesar de não ser ligado à usina nuclear propriamente dita, está ligado ao uso de elementos nucleares, né, usados em aparelhos hospitalares. Aqui o apoio, na verdade, a discordância ao Brasil investir mais em usinas nucleares, ele está ainda mais concentrado na região centro-oeste e na região sul do país. No Nordeste tem 61% de discordância e na região Norte 63%. Aqui é o uso de eletrodomésticos mais eficientes, né, que consomem menos energia. Você vê que o apoio a ele é maciço também, em todas as faixas de renda. A faixa de renda que apoia menos é a população mais carente, né? Isso é uma coisa de se esperar, compreensível. A opinião do governo sobre o governo brasileiro: endurecer medidas contra ligações clandestinas, né, os gatos.
o apoio é muito grande, tem um salto considerável aí entre o ensino fundamental e o ensino médio para o ensino superior. Então, nas pessoas que não declararam a escolaridade, esse apoio ficou dividido. Aqui, a questão que eu falei sobre o uso do preço da conta de luz, né, o aumento da conta de luz como forma de controlar o consumo. A gente vê que a maior parte da população discorda. E aqui, o aumento dos impostos sobre o uso de carvão, gás natural e petróleo, que são as fontes de energia que geram poluição. Então, 47% discorda totalmente e 19% da população discorda parcialmente que o Brasil aumente impostos para controlar o uso dessas fontes poluentes. Aqui é sobre o papel do Estado na fixação dos preços de energia. E, finalizando, para finalizar, eu queria comentar rapidamente como é que nasceu a parceria com a Universidade de Colômbia. Deu pane. Então, a parceria com a Universidade de Colômbia nasceu por ocasião da Rio+20. A gente fez uma pesquisa com eles para investigar questões, a opinião da população sobre diversas questões climáticas, e dessa parceria foi publicado um artigo científico em importante revista científica internacional, e o trabalho foi muito bem recebido, e agora eles nos procuraram novamente para a gente realizar mais essa pesquisa. Para a gente é motivo de grande satisfação, não só pelo tema do projeto, que é muito importante, mas também pelo reconhecimento que as pesquisas do Data Senado têm alcançado, também no meio acadêmico, né? Então, para a gente é uma grande satisfação. E, por fim, agradeço novamente o convite, me sinto muito honrado de estar falando aqui à comissão e aos senhores senadores. Eu agradeço a oportunidade. Eu agradeço a exposição do Dr. Tiago, do Instituto Data Senado. E, antes de passar a palavra aos senadores, registrar a presença do nosso senador Flecha Ribeiro, eu queria perguntar o seguinte, a respeito da participação da Colômbia, né? Uhum. Qual foi efetivamente a participação deles? A efetiva participação deles? Sim, assim, em termos mais detalhados. Aproveitando que eles não estão aqui. Né? Eles sugeriram o projeto de pesquisa, porque é uma questão que eles têm grande preocupação, são questões climáticas, questões de desenvolvimento sustentável. Então, eles trouxeram um projeto de pesquisa para a gente e elaboraram uma primeira etapa do questionário. E daí a gente apresentou em conjunto para a Universidade de Colômbia, porque, na verdade, são dois pesquisadores, né, que nos trouxeram essa proposta. A gente apresentou em conjunto a proposta do estudo da Universidade de Colômbia, recebemos o aceite oficial da universidade e fizemos a aplicação dos questionários. Assim, refinamos o questionário, porque eles trouxeram o questionário em inglês. A gente refinou o questionário, traduziu para o português e, em seguida, fez a aplicação. A gente não questionou a importância do estudo, porque a gente acha que é um tema que está todo relacionado ao Brasil e é uma questão que se coloca para os formuladores de políticas públicas. Grato. Pergunta aos senadores. Senador Lazier.